Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira aula de microeconomia aplicada à mineração. Só que antes da gente entrar nas commodities e os comportamentos delas propriamente ditos, a gente vai ter que desenvolver um pouco em cima do comportamento micro e macroeconômico dessas commodities. Então, para a gente começar a fazer a revisão disso, nós vamos começar a trabalhar com a lei da demanda e nós temos hoje a nossa primeira aula, que nós vamos encontrar um jeito matemático para a gente começar a entender essas correlações. Então hoje o tema, igual está escrito aqui embaixo, é a lei da demanda. Então para a gente começar a entender um pouquinho sobre a lei de demanda, todas as relações que a gente for desenvolver vai estar relacionado com um gráficozinho, onde é que eu tenho em um eixo a variável Q, que está relacionado com a quantidade. Então, isso aqui é a quantidade de um produto qualquer. E eu tenho também, no outro eixo, o P, que é o preço dessa variável que eu estou estudando. Então, observa que eu tenho marcado aqui dentro que existe um comportamento em relação ao preço que me gera uma quantidade de um determinado produto. Não importa o que é, se é commodity, cereal, avião, carro, tudo está representado. Qual que é essa ideia do comportamento? A ideia do comportamento está associada a isso aqui. Determinado um preço qualquer, eu consigo projetar esse preço em cima de uma curva. Essa curva, ao rebater, me determina a quantidade que aquele meu mercado, que aquele meu conjunto consegue absorver daquela commodity que eu comecei a trabalhar. Quando eu fiz isso, eu consigo saber responder algumas perguntas tais quais: o que acontece com a quantidade de produto que eu vou vender à medida que eu diminuir o preço do meu produto? Isso eu consigo saber. Se eu vim aqui e marcar um preço menor do que aquele primeiro inicial, eu vou construir uma linha reta aqui em cima dessa curva e vou rebatê-la de modo que eu vi que a minha primeira quantidade é menor do que a segunda quantidade que eu pude trabalhar. Você fala, tudo bem, mas tem duas coisas aqui que eu não concordo. A primeira é que a vida inteira eu aprendi a ler gráfico de uma forma completamente diferente que você fez. Eu mudei o sistema de leitura de gráfico? Sim, eu mudei seu sistema de leitura de gráfico. Isso estava escrito aqui desde o começo. Por quê? Quando eu vim aqui e falei que eu tenho uma variável dependente e a outra independente, te remete lá atrás, quando você estava aprendendo a equação de primeiro grau, que você aprendeu a mapear as coisas utilizando o gráfico. Só que você não lembrou da notação, ou alguns lembraram, quando eu comecei a escrever, porque sua cabeça está tão viciada em trabalhar. Se eu tivesse essa reta aqui, você, para fazer a leitura desse gráfico, vamos voltar lá na física, que é uma coisa comum para a gente, vou colocar aqui em função de tempo, e aqui em função de velocidade, eu quero saber, ao longo do tempo, qual vai ser a velocidade de um carro, de uma partícula, de qualquer coisa. O seu jeito de pensar era, se eu quiser saber a 3 segundos, por exemplo, qual que é a minha velocidade, eu saio do eixo x, representado pela variável t, e parto para rebater ele em cima aqui do meu gráfico de V para determinar a velocidade que eu vou chutar aqui de 10 metros por segundo. Então a sua leitura, que sempre saía do x para o V, você viu aqui embaixo, eu saí do P, eu saí do preço para mim determinar a quantidade que eu tenho necessidade de saber. Então toda leitura que a gente for fazer vai ser desse jeito. Independente, y, dependente em quê? Por quê? Que depende do preço. Ainda estou te dando outra informação, que a quantidade minha vendida depende do preço. Você vai virar e falar assim, não, beleza, eu entendi, mas não concordo. Mas eu também não concordo que seja tão simples desse jeito. E eu já coloquei aqui embaixo
uma função que está escrito que é a mesma coisa dessa variável aqui, quantidade, tem sim uma relação que eu dependo do preço de A, preço de B, renda e preferência do consumidor. E aí você consegue ver e falar assim, não, agora eu acredito muito mais nessa relação do que só naquela relação do gráfico lá em cima. Mas vamos parar para pensar. No gráfico, eu estou conseguindo fazer uma análise de sensibilidade na pergunta, se o preço muda, o que acontece? Com esse tanto de variável aqui, eu não vou conseguir construir um gráfico, porque para começar, eu ia ter que ter um gráfico de 5 dimensões, que vai virar não uma reta, não uma curva, vai virar um politopo, e que esse politopo eu não vou conseguir representar através do gráfico. Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Como que a economia resolveu isso? Através dessas duas palavrinhas que estão escritas aqui. Ceteris paribus. Ceteris, todas as coisas, e paribus, igual. Então eu vou considerar que todas as outras coisas, preço de A e preço de B, que eu não expliquei o que é, mas ele vai aparecer na nossa aula, esses dois. Renda do consumidor, porque não adianta. Se o seu produto tem um custo muito alto e a renda daquele mercado não dá conta de acessar aquilo, é um problema para a quantidade que eu vendo. Não entra. Preferência do consumidor também é necessário considerar. Se o seu produto não tem utilidade, muitas vezes você pode rebaixar o seu preço lá embaixo que você vai vender uma quantidade pífia. Então tem que ter uma preferência do consumidor para absorver aquele produto. Normal, natural. Surge outras perguntas que foi, o que é esse danado desse preço de A e preço de B? Eu já vou te adiantar as cenas dos próximos capítulos, porque na verdade a gente tem aqui dois tipos de produtos que vão levar a interferir na quantidade do meu. A gente vai separar eles em duas caixinhas, que são os bens substitutos e os bens concorrentes. Esses bens, que os nomes dizem muita coisa, vão ajudar ou atrapalhar no meu processo de construção de quanto que eu vou vender. Só que nós vamos segurar essa informação por enquanto para transformar aquilo que eu fiz anterior, que era uma reta, em algo que você também não pode concordar que seja isso. Por mais que seja a maneira mais simples e que a gente vai representar 90% das vezes, não serve. Por quê? Aqui embaixo, quando eu escrevi renda e escrevi preferência do consumidor, eu estava colocando esses consumidores em um sistema de pirâmide. Onde é que na fração superior eu tenho poucas pessoas, mas com muita grana. Eles têm muito dinheiro para consumir. Aqui embaixo a base é maior, mas tem pouco dinheiro para poder consumir. Essa reta representa isso? Não, não representa. Por quê? Se eu estiver trabalhando nessa fração aqui de cima, eu tenho esse preço aqui que eu vou chamar de 100. Se eu quiser partir para 110, que seria esse preço aqui, e eu quero descobrir a quantidade a mais que eu vou vender, e aqui eu vou chamar de 0,8, por exemplo, qualquer variação que eu fizer aqui em Y de 10 unidades, sempre vai me acarretar aqui embaixo um aumento ou um decréscimo de 0,2. O que não junta com a ideia da pirâmide que eu coloquei ali. Porque pela ideia da pirâmide, poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas têm pouco dinheiro. Então, na fração superior do gráfico aqui, uma variação pequena, aliás, vamos considerar igual, de 10 no preço, tem que gerar um acréscimo de quantidade menor do que se eu tivesse fazendo uma alteração aqui embaixo na zona de preço baixo. Por quê? Aqui eu tenho mais pessoas que dão conta
de acessar aquele meu produto. Então a curva vai ter que responder isso. E como que a gente vai fazer ela responder isso? Com esse gráficozinho do jeito que ele está. Ah, e só uma coisa, os valores que estão aqui eu criei arbitrário, não tem correlação nenhuma com a realidade. Eu inventei valores para poder exprimir o comportamento que eu precisava de exprimir. Mas tem um sentido didático, confie que a gente vai conseguir chegar. Então eu vou pegar aqui esse gráficozinho, onde é que eu tenho aqui, igual a gente conversou, preço, quantidade demandada. Eu vou pegar esse gráfico aqui e vou analisar igual eu analisei antes. Como é que foi a análise que eu fiz antes? Se eu mudar de 80 para 100, eu consigo, ao rebater aqui embaixo, saber a quantidade de produto que eu tenho demanda. Então, o meu preço saiu de 80 para 100. A minha variação, eu vou chutar aqui, que eu tive mais ou menos 25 no preço de 80 e 23 no preço de 100. Ou seja, o meu aumento de preço não mudou praticamente nada. Só que eu vou aqui embaixo agora e vou provocar a mesma variação de preço na casa de 20 unidades de dinheiro. Vou vir de 40 e subir o meu preço para 60 e rebatê-lo na curva. Eu tenho aqui 30 unidades. Enquanto eu variei na primeira de 80 para 100, subindo o preço, eu aumentei só 2 unidades vendidas, 2 milhões de toneladas. Aqui eu vou aumentar nessa distância aqui 10 milhões de toneladas. Então eu começo a ter aqui uma região de aumento tímido de quantidade e uma região de aumento vigoroso de quantidade toda vez que eu tiver variação no preço. Para aumentar ou para diminuir? No nosso exemplo foi aumento? Foi, mas poderia ser o efeito contrário também. E eu consigo ver aqui o seguinte: sempre que o preço diminui, eu aumento a minha quantidade demandada, mas eu já tinha visto isso no gráfico lá atrás, e sempre que o preço aumentar, eu diminuo a minha quantidade demandada. Diferença para a reta, que aqui eu tenho regiões de variação diferente. Vamos considerar que nós estamos pensando aqui de aumento de quantidade desse produto. E aí eu lanço um desafio do jeito que está escrito aqui. Estou pensando em commodity. O curso é para commodity. Se eu descobrir reserva, eu já sei que eu estou nessa região de menor quantidade. Se eu pensar em exaustão de reserva, eu posso estar pensando nessa região aqui de quantidade demandada. Porque à medida que eu tive exaustão, eu tenho pessoas que estavam acostumadas com comprar aquele bem e ele some. Então, por isso que exaustão, no meu exemplo, na minha conversa, está desse lado. E descoberta de reserva, eu tenho uma diminuição da quantidade demandada, porque eu jogo mais oferta desse material lá para dentro. Pensa comigo. Se eu tiver exaustão ou descoberta de reserva, para que lado que essa curva vai se deslocar? A minha pergunta está associada a quê? No mesmo patamar de preço, se eu desloco essa curva para esse lugar aqui, para essa região, concorda que na hora que eu projetar, eu vou ter um valor diferente de quantidade demandada? Sim. E aí a minha pergunta, o que acontece com a curva se ela se desloca para um lado ou se desloca para o outro à medida que eu tenho exaustão ou descoberta de reserva? A resposta é nenhum dos dois. Não acontece nada com a curva de demanda. Não acontece nada com a lei de demanda. À medida que eu exauro reserva ou eu descubro reserva. Exaustão, descoberta, está relacionada com oferta. A gente está trabalhando com demanda. Então não tem correlação nenhuma.
Então, toda vez que surgir esse tipo de pensamento na sua cabeça, o que acontece com a curva de demanda, lei de demanda, não acontece nada. Oferta vai acontecer. E o objetivo dessa primeira parte do curso é chegar justamente nessa relação entre oferta e demanda, o que vai acontecer com o comportamento desses dois. Mas, por enquanto, pensar em nada. Lembra lá atrás, quando eu falei que aquele gráfico que a gente estava utilizando dependia de um tal de preço de A e um tal de preço de B, que eu estava mantendo tudo constante e que eu ia explicar, a hora chegou. Preço de A e preço de B estão relacionados com bens substitutos e bens complementares ao bem principal. Então, no caso aqui, eu estou trabalhando com um bem substituto e o caso clássico são bens que exercem basicamente a mesma função. Dois bens que executam a mesma função, o exemplo clássico é o que está aqui. Manteiga e margarina. Lógico que eu estou desconsiderando os outros usos. Seria o uso somente para mim poder usar no pão e comer no café da manhã. Na culinária vai dar diferente, tem outras propriedades diferentes? Tem. E é justamente por isso que a gente vai entrar nas classificações desse bem substituto. Então, ou seja, com a mesma função, eu sei. Entretanto, eu tenho aplicações um pouco diferentes. E aí que eu tenho bens substitutos perfeitos e bens substitutos imperfeitos. O bem substituto perfeito entra muito no que está desenhado aqui. Onde é que eu tenho um campinho de petróleo e tenho aqui a cana-de-açúcar. Considerando que isso aqui vai virar gasolina e aqui álcool, você, quando chega no posto de gasolina, considerando que o rendimento do seu carro com um com o outro é igual, o único fator de decisão é o preço, eles cumprem a mesma função, você opta pela gasolina ou pelo álcool. Substituto perfeito. Muito raro. Tem a outra categoria de substitutos que são substitutos imperfeitos? Tem. E o exemplo clássico é carne de frango, porco e boi. Você tem algum benefício que consegue ver entre eles, que muda a quantidade e a sua preferência como consumidor na hora de escolher um deles. Então, por isso, eles não têm essa perfeição de que o preço é o único fator que vai mudar a sua alimentação. Então, por isso, ele entra com os bens substitutos imperfeitos. Bom para a nossa cadeia mineral? Então tá. Quando eu estou pensando em minha produção, e o nosso carro-chefe no estado é minério de ferro, e no Brasil também tem uma produção muito grande de minério de ferro. Hoje o minério de ferro tem bens substitutos que eu preciso de ficar louco, preocupado com eles? Ainda não. Mas por que tem uma barreira que é a barreira da abundância? O minério de ferro tem uma abundância e o ferro no nosso planeta, e a gente já esperava isso porque a gente sabe que quanto na tabela periódica mais acima, mais abundante a gente é aquele elemento, e consequentemente os minerais à base daquele elemento também vão ter abundância, então o minério de ferro se dá bem em cima disso. Mas o perigo está morando aqui no meu exemplo dos substitutos do minério de ferro, porque eu coloquei ali o grafeno, que é a parte de carbono. E aí que a gente vai entrar na questão da economia propriamente dito. Por quê? Para o grafeno ser um bem substituto do minério de ferro, o processo produtivo para mim obter grafeno a partir do carbono é muito caro. Em compensação, hoje, para mim ter minério de ferro, eu tenho uma capacidade e facilidade produtiva muito grande comparado com o carbono do grafeno. Então, isso é a barreira de entrada. A partir do momento que zerar
os depósitos baratos, o processo de reciclar esse aço e esse minério de ferro se tornarem caros, o grafeno entra na jogada. Então, na verdade, é uma barreira econômica, porque ele tem vantagens em relação ao minério de ferro. E aí entra outro produto também, que são as ligas em função da lignina, que seriam como se fossem compostos de madeira artificial, que esses compostos de madeira artificial têm elevada resistência, têm elevada leveza, só que ainda é muito caro de ser produzido. Essas são as barreiras. Então o bem substituto está aqui só para acomodar e ele entra sempre na minha cadeia produtiva? Não. Ele tem uma função de regular os bens entre os preços. Ainda tem uma outra coisa que também entra. Ele está associado diretamente ao preço do commodity principal. E aí que nos leva a não cometer um engano. Eu tenho uma mina de minério de ferro, eu trabalho em mina de minério de ferro, e eu quero que o preço do minério de ferro fique o mais alto possível. Não! Preço do minério de ferro alto, você vai viabilizar o grafeno, você vai viabilizar as ligas de lignina, você vai estar dando um tiro no próprio pé. E muito baixo é um problema também? Muito baixo é um problema também. Porque um preço muito baixo, você vai estar chegando perto do seu custo de produção. Você tem que ter lucro, você não vai ficar no 0 a 0. E aí você corre o risco de descer, tomar prejuízo. Então, a função desses elementos, o principal e os substitutos, é eles se regularem entre si o preço de equilíbrio deles. Então, é extremamente importante. E aí a gente vai num exemplinho, para tudo que a gente está conversando sobre bem substituto de forma teórica, se torne algo matematicável que eu possa controlar e medir o que está acontecendo. Voltando naquelas duas curvas QP que a gente estava trabalhando. Eu tenho uma curva QP aqui no meu exemplo, que são de bens substitutos, preço de cobre aqui em cima, e aqui embaixo quantidade de alumínio. Ou seja, eu já estou te dando uma dica, que o gráfico de cima está relacionado ao cobre e o de baixo relacionado à quantidade de alumínio. Então, eles guardam correlação entre si? Sim, eles guardam correlação entre si. E, logicamente, eles são substitutos. Funções semelhantes, igual a gente conversou sobre a questão do substituto. Na minha história, para explicar o que está acontecendo aqui embaixo, eu vou responder, à medida que o preço do cobre mudar, o que vai acontecer com a quantidade do alumínio, que seria o bem substituto do cobre. O gráfico está com Q de quantidade e P de preço, Q de quantidade aqui. Eu vou contar uma história que vai estar relacionado a um tempo 0 e um tempo 1. E o que tem de relação nesse tempo 0? O tempo 0 é o que está embaixo, é um preço inicial da nossa história. Se no início da nossa história eu quisesse saber qual é a quantidade demandada de cobre no mercado, era muito fácil. Eu venho aqui na curva, projeto ela e rebaixo aqui para baixo. Eu sei a quantidade que eu tenho demandado dela. O preço do cobre aumentou por algum motivo que agora não cabe a gente saber. Então eu tive um aumento de T de 0 para T de 1. Onde é que a minha quantidade demandada pulou dessa Q de 0 para Q de 1? Então, houve uma redução na quantidade demandada de cobre a partir do aumento do preço. Isso vai ter que respingar aqui embaixo na curva do alumínio? Sim, vai ter que respingar. E aqui embaixo eu tenho mesma coisa. Um preço de T de 0 do tempo 0 e um preço de T de 1. Mas tá errado, Felipe. Porque lá em cima, quando a gente trabalhou, eu tinha preços em patamares diferentes. Mas é o preço do produto principal, não é o preço de forma alguma do meu substituto. Então, o preço do meu substituto permanece constante ao longo do tempo.
E aí eu tenho duas curvas aqui, uma DDA e uma DDA linha. Eu vou trabalhar primeiro só com a DDA, que é a quantidade do alumínio na minha situação inicial. Então, para saber a minha quantidade de demandada de alumínio, eu rebato em cima dessa curva e tenho a quantidade minha de alumínio. Mas, toda vez que o preço do bem principal altera, a curva de demanda do bem substituto vai ser alterada também. Então, a partir desse momento que eu tive um aumento de preço do cobre, diminuição da quantidade do cobre, você nem precisa de olhar para o gráfico para saber o que vai acontecer. Vamos voltar lá atrás no exemplo da margarina. Se a manteiga fica muito cara, todo mundo corre para cima da margarina. Então, a quantidade de margarina vendida, que é o bem substituto da manteiga, vai ter que aumentar de qualquer jeito. Nesse aumento, o que significa? Essa curva se deslocar nessa direção, porque se eu pegar a mesma reta, eu consigo projetar um preço de Q1 maior para o alumínio. Então, já que eu tenho a mesma utilidade para o cobre e para o alumínio no meu exemplo, eu vou ter um aumento dele no meu produto. Ok, senhores? Então, aqui em cima provocou um aumento da quantidade do bem substituto, do bem primário, à medida que eu tive variação de preço. Dá para fazer o raciocínio contrário? Também dá, mas pensando em diminuição de preço. Combinado? Não vai pegar mexer no alumínio para poder saber o que vai acontecer com o cobre. É outra história que a gente conversa depois. É do principal para o substituto, a análise que a gente está fazendo. Beleza, entendi o que são bens complementares, bens substitutos. Agora eu vou trabalhar com bem complementar, que é o bem que são obrigatoriamente utilizados em conjunto. Dois exemplos clássicos: automóvel e posto de gasolina. Telefone, tablet, qualquer outra coisa e vendedor de aplicativo. Se sumir da face da terra aparelho celular, a chance do vendedor de aplicativo sumir na mesma hora é gigante. Mesma coisa, considerar para o dono do posto, não para a refinaria, não para a petrolífera. Se eu não tiver mais carro a combustível, o dono do posto, também no molde atual, do jeito que ele está, ele pode passar a vender energia elétrica. Eu estou considerando um único produto agora. Não estou considerando, isso é aqueles paribus. Tudo constante. Eu teria também uma perda desse produto. Então, esses são os bens complementares. A única classificação que eu tenho de bem complementar é o bem complementar perfeito, que eu só uso um em relação ao outro. Tem o bem complementar normal e o bem perfeito. E o exemplo clássico de bem complementar perfeito é par de tênis. O pé direito e o pé esquerdo não existem em hipótese nenhuma. Pode tentar pensar no que você quiser, não vai existir. Tá, mas e para minha cadeia produtiva? Eu vou te dizer, normalmente os bens complementares são função de produção. Alumina, para mim produzir, eu preciso de bauxita, cal e energia. Então, bauxita, cal e energia. Quando eu for fazer a análise de estratégia de mercado para uma empresa de alumina, esses três bens vão entrar na conta para mim como bem complementar. E aí nós vamos fazer um exercício parecido com o que a gente fez anteriormente. A mesma história, só que dessa vez eu mudei, que é minério de ferro e manganês. A história vai ser a mesma, que num tempo zero, depois num tempo T de 1, eu vou ter um aumento de preço, e no meu T de 0 eu venho aqui e rebato em cima da curva, projeto essa primeira quantidade. No meu T de 1 eu faço o mesmo sistema de projeção, eu tenho uma diminuição de quantidade, é lógico, eu aumentei o preço, eu saí do meu T de 0 aqui para o meu T de 1, aumentou o preço do meu produto. A partir do momento que eu aumentei o preço do meu produto, meu caro, automaticamente vai haver uma diminuição da quantidade. Só que eu quero saber o que é provocado aqui embaixo no manganês. Considerando a loja de aplicativo, celular ficou muito caro, as pessoas não dão conta de comprar mais.
Você acha que vai diminuir ou vai aumentar a quantidade de aplicativos que essa loja vende? É lógico que vai diminuir. E essa curva aqui de baixo representa isso. Lembrando, sempre D de A, minha situação inicial. T de 1 e T de 0 iguais, porque não muda o preço do manganês, o que mudou foi o do minério de ferro. Então aqui fica constante. Se eu quiser saber o quanto que eu vendo de manganês, eu projeto aqui. Nessa projeção, eu tenho esse meu Q de 0. Quero provocar essa diminuição de quantidade, porque eu sei que vai diminuir a quantidade do meu bem secundário, que é o manganês, que é utilizado na receita para fazer a liga ali em cima, a partir do minério de ferro. Eu tenho um deslocamento da curva minha para a sua esquerda. Ou seja, quando eu rebater em cima dela, a quantidade vendida desse produto tende a diminuir. Sim. Então, essa é a relação do bem complementar. O bem complementar acompanha o bem principal. O bem substituto vai na contramão do bem principal. Se aquele bem principal vendeu menos, se for substituto, eu vou passar a vender mais. Se eu sou para o complementar e o principal vendeu menos, eu vou vender menos também. Então eu tenho que estar de olho só no preço da commodity, eu não preciso de olhar para mais nada. Não, você tem que estar de olho na cadeia como um todo, como estrategista. Se for trabalhar em análise de mercado de uma mineradora, fazendo, projetando o futuro, meu caro, fica de olho para onde que aquele seu produto é utilizado. Você tem que saber o movimento e muitas vezes vai ter uma elasticidade diferente, ou seja, para o minério de ferro e manganês, a elasticidade não vai ser igual. Uma variação e uma flutuação do meu consumo de aço lá na frente, muitas vezes, primeiro o minério de ferro pode sentir, depois o manganês sentir. Então, já sabendo esse tipo de relação, você se prepara antes, você não vai produzir tanto, vai reduzir o tamanho da sua empresa. Então, isso tudo são estratégias que o engenheiro, o administrador, tem que saber. Então, economia mineral é importante na sua tomada de decisão. Eu coloquei uma notícia aqui do início do ano para a gente exemplificar o que afeta para a gente essa questão de commodity. E aqui eu coloco novo coronavírus, preço do petróleo deve cair, e eu tenho uma série de outros produtos que caem também. O que acontece aqui? Coronavírus bloqueou a produção e consumo global. Para produzir qualquer coisa, você demanda energia, então o petróleo está associado, movimentação de pessoas, funcionários, tudo. Só que para produzir isso tudo, você precisa de minério para produzir qualquer coisa, desde o alimento até a nave espacial. Então, se o mercado consumidor está passando aperto, as commodities vão passar aperto. E eu coloquei aqui embaixo os preços de futuro de uma agência, nem é agência, é de uma empresa que é o Yahoo Finance, que tira a média do jeito dele para os preços futuros. Tendo essa ideia de preço futuro, aqui eu tenho percentual de mudança, o nome da commodity. Você vai virar e falar assim, ó, Felipe, sua análise não foi muito boa não, porque você elencou o petróleo, a produção global, e falou que tudo está dependendo dele, então tudo deveria ser vermelho. Só que eu tenho dos grandes commodities aqui que estão com preço de verde. Como que você explica isso? Como que ele não tem essa ideia de acompanhar toda a cadeia produtiva? O ouro e a prata, por que eles não estão acompanhando? Eles têm um componente que é consumo psicológico, que toda vez que a gente acha que as coisas não vão funcionar, há uma corrida para adquirir ouro em espécime, porque todo o mercado global é baseado na liquidez do governo norte-americano. Se tudo vai para o espaço, igual o coronavírus no início apontou que iria para o espaço, eu vou ter alguma coisa de lastro na minha mão que eu consiga carregar para onde que eu for e o valor dele não vai se deteriorar. E é isso que esses dois entram e representam. Então, por isso que eles têm esse comportamento diferenciado.